Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e como toda semana a gente traz sempre um convidado muito especial, eu hoje estou aqui com a Adriana Zucchini, que é empresária e também facilitadora do Arquitetando Emoções, que está bombando, né, Adriana? Muito bom. A gente vem aí de um final de semana maravilhoso, um treinamento que foi impecável. Né? A gente ainda está com o sorriso meio solto, assim como diz a expressão no popular aqui dos treinamentos. E para abrilhantar o programa de hoje, eu trago uma pessoa que não gosta desse termo, mas é um intelectual. Ele é professor de filosofia, jornalista, mais do que um professor universitário, ele é um pensador. E aí quando eu chamo de intelectual essas pessoas que têm uma inteligência, digamos assim, diferenciada, não é nenhuma inteligência acima da média, mas uma inteligência diferenciada, aí o cara já sai me chutando aqui por baixo dos bastidores, falando, não é intelectual. Marcão, a gente tem que admitir que existe uma vida intelectual na nossa região, como muitos acreditam que não. Existe ou não existe essa vida intelectual ou humanizada, como você usa? Existe, claro que existe. A gente tem um polo universitário, né? Ainda que a inteligência produzida dentro das universidades seja um tipo de inteligência, né? A gente tem uma região bastante heterogênea culturalmente. Então, nessa visão plural, você consegue ter vários tipos de inteligência, né? É que muitas vezes a gente entende a produção intelectual como algo ligado ao diploma ou a uma formação universitária e tal. Estereotipada, na verdade. Muitas né? vezes acaba sendo estereotipada. Tem as fantasias, né? A fantasia do intelectual como aquele sujeito que fica enclausurado ou num laboratório ou enclausurado numa cabana, lá pensando as coisas do mundo e produzindo através de ideias geniais e tal. Então é nesse sentido, assim, porque na verdade ser professor é um ofício, é um trabalho como outro trabalho qualquer, com seus problemas, com as suas vantagens, os seus benefícios e tal. E que eu não vejo muito diferente do restante. E aí por isso que eu prefiro uma visão mais humanista, porque você precisa do humano, né? E aí eu acho que muitas vezes a palavra intelectual afasta do humano. Uhum. Né? E aí perde um pouco dessa relação entre as pessoas que é essencial para você construir qualquer tipo de conhecimento, entendeu? Como a gente está fazendo aqui agora. Marcão, tudo bem, aí a gente fala dessa questão dos polos, da universidade, aquela coisa toda, mas assim, na prática, e eu acho que a Adriana também acaba convivendo com muitas pessoas, assim, a gente, na verdade, a gente acaba ficando num círculo que, por mais que a gente não queira elitizar essa questão da intelectualidade, aí esse termo acaba sendo muitas vezes até pejorativo no nosso meio, principalmente que a gente tem, digamos, uma formação mais simplificada e a gente tem uma visão do que realmente é conhecimento. Às vezes as pessoas se escondem muito atrás de títulos, de formações, essas coisas todas. Mas tirando essa parte, não tem como a gente também excluir que existe um grupo de pessoas que estão produzindo conhecimento, seja através de treinamentos, seja através da editora. Você tem uma editora que está produzindo praticamente os principais títulos do mercado editorial da Baixada Santista. Então, assim, não tem como desassociar essa questão da produção de conhecimento, de estar produzindo conhecimento com essa questão da intelectualidade. Então, eu acho que a produção de conhecimento, ela também está na universidade. Porque, por exemplo, quando você vê os treinamentos nas empresas, os treinamentos do mundo corporativo, né? Quando você vê, por exemplo, o mundo que é o Porto de Santos, né? que afeta direta e indiretamente 50, 60 mil pessoas. Então, ali tem uma produção de conhecimento, né? Quando você pensa, por exemplo, na gama da rede de saúde da cidade de Santos, que é uma rede de saúde acima da média nacional. Então você tem ali uma produção de conhecimento que vem dos médicos, dos dentistas, dos enfermeiros. Então, assim, a produção de conhecimento hoje, na sociedade da informação que a gente vive, ela está difusa.
E ainda bem que ela está difusa, né? Porque obriga aquele intelectual da universidade a ter que olhar para fora do castelo. Tá. Entendeu? Se reinventar também. Isso, a universidade as universidades em geral se viram obrigadas a dialogar com a sociedade, entendeu? Dialogar com o mundo corporativo, dialogar com o mundo da saúde, dialogar com o Porto de Santos, dialogar com o comércio. Quer dizer, para que aquele conhecimento que ela produz tenha um efeito prático na vida das pessoas e aquele conhecimento que está na vida prática interfira na teoria dentro da universidade. Eu tive uma experiência recente de lecionar para um curso de terceira idade, que a Unisanta criou lá tal, e foi uma experiência muito incrível, porque a gente sempre fala, a gente vai dar aula para uma classe e a gente aprende muito. Mas no caso, quando a gente está ensinando para pessoas que são muito mais maduras que a gente, que tem uma vivência muito maior, a gente acaba tendo então a clareza de quanto que a gente aprende enquanto professor, enquanto facilitador, né? Porque existe uma outra relação. Quando você está buscando, por exemplo, autores, quando você está produzindo enquanto editor, né, que produz esses conteúdos que estão na livraria, que é, digamos assim, aquele conhecimento formal que está cristalizado num livro, você busca também esses recursos? O que a gente não tem nenhum tipo de restrição. Então, por exemplo, nós já lançamos livros que são fruto de tese de doutorado, livros que nasceram de dissertação de mestrado e livros que nasceram de trabalho de conclusão de curso de graduação. Então, assim, em todos os casos eram textos de qualidade, em que o leitor, quando pegou o objeto físico, o livro, para ele não fez diferença alguma, porque ali tinha uma produção de conhecimento válida, legítima e com qualidade, independentemente do nível, né? Então, nesse sentido, é muito diverso esse universo do conhecimento intelectual, vamos dizer assim, né? E a gente, na editora, faz uma pequena parcela só, porque a gente consegue editar uma quantidade X de livros. Tem muito conhecimento que está ainda preso em estantes de bibliotecas, em arquivos digitais, que poderiam ser perfeitamente atualizados e retrabalhados, por exemplo, para o formato livro. Adriana, a gente também não tem como fugir um pouquinho quando a gente fala dessa questão que eu comecei falando do arquitetando, tal, do arquitetando emoções, e de alguns outros treinamentos. Existe também um tipo de conhecimento que é a troca e o compartilhar de informações que não se encontra em livros, né? E aí, como descrever? Porque às vezes eu vejo livros falando sobre determinadas técnicas, olha, a técnica tal, técnica A e B tal, inclusive nas próprias faculdades. Então existe uma formação, por exemplo, de gestão de pessoas ou de psicologia mesmo, e aí de repente existe também um conhecimento que está lá cristalizado nas pessoas em si e que a gente só aprende compartilhando com essas pessoas, né? Como que é essa relação também? Me chamou a atenção, né, o fato quando você relata a questão da humanização, né? Eu acho que isso me chamou a atenção porque humanização versus a intelectualidade, né? São coisas distintas e ao mesmo tempo unidas, né? Nós fizemos um treinamento há uns 2 meses, Ari, e eu tenho um dos meus funcionários aqui que trabalham comigo, ele é auxiliar de serviços gerais e ele é um rapaz, sabe, super simples, ele não teve nenhum tipo de formação, o Robinho. Sim. Uhum. E ele lê um livro basicamente por mês, tá? Toda a reunião que a gente tem entre equipes, no próprio arquitetando, ele traz uma sabedoria interna tão profunda que fica todo mundo arrepiado, né? Sim. Então... Ele, de repente, é um intelectual. Exato. Sem ter uma formação universitária, aquela educação mais formal, vamos dizer assim, né? Porque a produção intelectual humana, né, é redundante dizer isso, é anterior à universidade. Sim. Se a gente pensar a universidade no conceito ocidental, a gente está falando aí de 750 anos, mais ou menos. E a produção é anterior, né? A produção estava na religião, ligada à religião.
E hoje, com essa sociedade da informação, e a própria presença da internet e tudo mais, você tem uma possibilidade de aprender e apreender informações no celular. Sim. Quer dizer, eu falo para os meus alunos que eles têm uma biblioteca de Alexandria no bolso, que é o celular. Quer dizer, você pode passar meses lendo sobre um assunto só através do seu celular. E além disso, tem o saber que nasce, né, que se desenvolve através da vida cotidiana, né? Que muitas vezes a gente apenas associa as pessoas mais velhas por conta do tempo de estrada, mas que está em qualquer sujeito, né? Eu venho do jornalismo. Inclusive na própria parte tecnológica, de repente os mais jovens têm mais conhecimento Sim. do que os mais experientes, Sim. né? Eu venho do jornalismo e o jornalismo me deu o prazer de perceber logo, e eu fui por esse caminho e depois produzir crônicas foi uma consequência, perceber que as histórias estavam nas pessoas que não têm grandes cargos, que Sim. não têm muitas vezes poder, Sim. né? E poder conhecer essas pessoas e contar alguma coisa sobre elas. E para mim ficou muito evidente, assim, o saber hoje ele é mais democratizado, assim. Depende de cada um, como é que cada um vai lidar com essas mudanças tecnológicas todas. Mas o saber hoje é mais democratizado. Claro que muitas vezes você precisa de uma certa orientação, um certo norte para poder desbravar aí essa selva de dados que é a internet. Mas há, para mim, claramente uma democratização, assim. E aí a universidade está precisando, muitas já conseguem, se reinventar nessa produção do conhecimento, assim. O professor já não é mais o detentor único e exclusivo do saber. Sim, já faz tempo isso. Muito tempo. Então, assim, é perfeitamente comum, acontece diariamente. Você diz alguma coisa na sala, o aluno que tem menos da metade da tua idade, ele acessa o celular e ele vai conferir se aquilo que você está falando tem sentido, né? E isso é ótimo, porque mudou as relações de poder, por exemplo, da produção de conhecimento. Marcão, aí é legal que você fez um vínculo que seria interessante para o nosso telespectador, porque sempre as pessoas que nos encontram na rua falam assim, nossa, teu programa é super legal, super inteligente, abordagem e tal, e aí às vezes as pessoas cutucam, assim, sabe, para faz tal pergunta e tal. Aí, nesse caso, você colocou uma relação de conhecimento e o ensino formal, né? Com essas novas tecnologias, principalmente baseadas pós-internet, você acredita que mudou a plataforma de conhecimento? Mudou porque enriqueceu, entendeu? Eu acho que é uma discussão muitas vezes estéril pensar que o livro está de um lado e o computador está do outro. Na verdade, eles estão juntos, eles são complementares. Tem certas situações que o computador te ajuda e tem outras situações que você precisa do livro físico, né? E muitas vezes os dois. Aqui no computador você vai achar alguma coisa às vezes inicial ou uma menção a um outro tipo de informação que você vai buscar no livro e o livro complementa, né? Então, assim, a ideia de que, por exemplo, o livro seria um adversário do computador, né, ou vice-versa, não, eles são um bom casamento, assim. O livro não vai acabar tão cedo como plataforma e as mídias digitais estão aí para consolidadas já. Então, que é historicamente assim, né? Eles convivem, né? As mudanças tecnológicas, principalmente a partir do século XX, elas em nenhum momento derrubaram a anterior, né? Houve uma adaptação e uma convivência, como é com o livro. Perfeito. Olha só, eu vou chamar um intervalo muito rápido aqui na Santa Cecília TV e Pessoas de Valor volta em 1 minuto. Fique aí.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Agora, no segundo bloco, eu queria abordar um pouco e provocar um pouco tanto a Adriana como o Marcão, porque a gente falou um pouquinho no final, mas muito rapidamente, sobre essa questão das plataformas, e você está lançando um livro que nasceu no Twitter, né? E aí agora ele vai ser materializado numa outra plataforma. E eu acompanhava os minicontos, né? Acompanho os minicontos. Você consegue escrever textos brilhantes em 140 toques, quando era o formato do Twitter, lá no 140 toques. Me fala, para produção, para quem está produzindo, eu, por exemplo, vou fazer uma dissertação, um artigo, mestrado, pós-graduação e tudo mais, como que é transportar esse texto para essas plataformas todas? E principalmente você, não só como autor, mas como jornalista. Olha, Ari, é como dizia minha avó, sabe? Para todo pé sujo tem um chinelo velho. Para toda casa tem uma janela. E eu entendi que as tecnologias mais recentes, elas poderiam me servir para que eu experimentasse linguagens, para que eu experimentasse escrever de outras maneiras. E acho que tudo cabe. Então, assim, é evidente que, por exemplo, se eu escrever um texto de 100 linhas no Facebook, a minha leitura será muito limitada. Vira textão, né? Vira textão. Hoje o textão já está em 15 linhas, né? Já está cada vez mais curto. Por outro lado, você vê sagas de literatura de fantasia em que adolescentes leem livros de 600 páginas, 700 páginas. Então, acho que para cada história tem um palco diferente. E aí eu percebi que, por ser jornalista e estar acostumado com textos maiores, e eu tive um momento, né, eu trabalhei quase 10 anos em televisão, em que eu escrevia textos menores, voltados para a imagem, eu percebi que eu podia fazer um bem bolado ali. Então eu podia experimentar aquilo que, primeiro no SMS, depois no Twitter, que eu podia usar os 140 caracteres de limite para contar uma história. Uma história que o leitor vai ler 2 ou 3 frases e que ele vai gastar 3, 4 segundos, mas que talvez aquilo faça com que ele pense horas. Então eu comecei experimentando essa linguagem, gostei, não deixei de fazer as outras coisas, de escrever textos maiores e tal. Eu apenas entendi que eu podia usar a meu favor a velocidade tecnológica. E aí, com o passar do tempo, né, eu percebi que eu podia voltar para o começo, que era o livro. Porque o livro ainda tem, eu acho ótimo que tenha, o livro ainda tem aquela capacidade... É uma aura, né? O livro, com todo respeito, é uma vaca sagrada. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, o livro é o mais antigo, o livro é o patriarca da família. Sim. Então, quando você publica em livro, você tem a ideia não só da legitimação, porque a internet tem a velocidade, então o descarte é mais rápido. Mas o livro te dá aquela sensação de perpetuação. É como se você estivesse dando mais tempo de vida. É um legado, né? Uma sobrevida. É um legado do teu conhecimento ali, que não vira volátil como a internet. É aquela história do filho da árvore do livro, sabe? Sim. Como uma das coisas essenciais para o ser humano se sentir completo. Nesse livro que eu produzi, eu usei tudo para experimentar. Eu usei ilustração, que o Da Costa fez. Eu fiz uma orelha de 140 caracteres, entendeu? A citação, lá, a epígrafe, tem 137 caracteres, aí eu faço uma piada com isso. São 140 contos de 140 caracteres cada um. Então eu usei a plataforma livro a meu favor. Perfeito. Né? O livro é num tamanho menor, justamente para dar
não sei se o leitor vai perceber isso, mas o leitor será contemplado com uma experiência de linguagem. E a Adriana está aqui com o anterior, né? Com Que anterior. ainda foi na editora anterior também, né? Isso. Porque logo em seguida você lançou a sua editora, né? Como que a gente poderia, além do formato, claro, que é que os textos são mais longos, tal, tem uma consistência diferente, o que você poderia dizer assim que mudou do Marcão, do professor Marcão, do humano, para não falar intelectual, já que você não gosta. Vamos lá, falando sério, do intelectual Marcão, quando publicou esse livro, né? Quando os mundos conversam, pro 140. Espero que esteja melhor, né? Passaram 4 anos. Mas assim, o próprio 140, a gente fez uma outra jogada lá, que assim, eu tinha mais do que 140. Então eu precisava fazer um processo de seleção. E eu fui numerando. Eu fui escrevendo, publicando e numerando. Então, os que não foram publicados, o número pula. Tá. Foi uma outra experimentação. Porque ali eu queria mostrar um processo evolutivo nessa experimentação de linguagem. Que você também foi se transformando conforme foi publicando, né? O conto número 1, ele é de 2009. O conto número 150, que é o 140 lá no final, ele é de 2018. Então são 9 anos em que você fica cutucando aquele jeito de fazer e vai melhorando, como em qualquer área na vida, né? Esse anterior de crônicas foram 10 anos. Então, assim, só que aí está misturado, não está na ordem. Aí tem textos para internet, textos para jornal, né, textos para sites, blogs, portais. Então você vai experimentando o texto, né, a palavra escrita. Para mim é uma questão de compreender o que o livro pode me dar, o que a internet pode me dar, entendeu? Às vezes não é a mesma coisa. Então eu vou trabalhar de maneiras diferentes, pensando em quem vai ler, pensando em como eu posso dizer mais com menos. Escrever em 140 caracteres te dá uma capacidade de trabalhar com o mínimo, entendeu? A ponto de você pensar no artigo. Se eu tiro o A, se eu tiro o O, que sentido aquilo dá, se perde sentido. Aqueles vícios de linguagem que a gente tem muitas vezes, né? Colocar um já, colocar um conectivo, e aí você aprende a limpar o texto. É da importância para o que é essencial. Sim. Que é a palavra. Que é a palavra, né? Que é a palavra. Você, ao escrever histórias de 140 caracteres, voltando à pergunta que você me fez, talvez a coisa mais importante é valorizar ainda mais a palavra. Saber escolher palavra por palavra. Eu acho isso ótimo no mundo de hoje em que se tagarela demais, se fala demais. Marcão, como o programa tem uma abordagem de desenvolvimento humano, eu preciso fazer uma pergunta que é fundamental para o Eixo, porque a gente está construindo uma saga, né? As pessoas vão depois assistindo Pessoas de Valor, a gente entrevista pessoas de diferentes áreas, mas por incrível que pareça existe uma conexão que a gente construiu, né? A equipe do programa assim foi construindo. E aí quando a gente traz uma pessoa que é professor universitário, que a gente tem assim, e não é pejorativo, muito pelo contrário, né? Tem essa essência de intelectual, de usar o conhecimento efetivamente para produzir, né, para compartilhar e para evoluir, eu gostaria de trazer essa tônica agora para esse último instante do programa, que é essa questão assim, de quanto a produção de conhecimento, quanto escrever, lidar com as palavras, também ajuda no desenvolvimento humano. Olha, eu brinco que eu escrevo para manter minha sanidade mental, entendeu? Eu escrevo para poder colocar para fora. O livro, na verdade, o livro salva. Entendeu? Ele pode te matar, dependendo do mau uso do conteúdo. Temos casos inúmeros na história. Sim. Mas o livro salva, entendeu? O livro já me tirou de muitas dificuldades, assim, de melancolia, de indignação, de revolta. Porque, na verdade, você consegue achar no livro algo que nenhuma outra plataforma te dá, entendeu?
O livro, ele estabelece com você uma relação de cumplicidade. Você só tem a palavra escrita. Então, você precisa imaginar. Ainda que seja um livro de não ficção, ainda que seja um livro técnico, não importa. Você precisa imaginar. Quer dizer, quando você assiste a um filme, e os filmes evidentemente têm papéis semelhantes, mas os filmes são a imaginação do diretor. No livro, tem a imaginação do escritor, mas ele te dá essa prerrogativa de pegar na sua mão e falar, imagine do seu jeito. Então, se nós lermos o mesmo livro, cada um imagina. Cada um vai imaginar conforme as suas referências. Eu entendo o livro como algo, ainda que você tenha uma relação solitária, porque você pega o livro e é você que está lendo, não é uma experiência comunitária, coletiva, como um filme. Eu empresto e pego muitos livros emprestados, assim, porque eu me dá uma certa agonia ver um livro muito tempo numa estante, sabe? É como se ele estivesse em coma, adormecido, e ele precisa ser aberto para ter uma vida. Num prédio onde eu morei até 2 anos atrás, a gente tinha lá no prédio um canto comunitário de livros. Sim. Porque eu comecei a deixar livros lá. Eu li os livros, esse livro é legal, mas eu não vou ler de novo. Então eu colocava o livro lá. Em questão de semanas, vários moradores estavam colocando vários livros. O livro, ele consegue aproximar. Ele tem uma série de qualidades. Eu acho que se ele não tivesse tantas qualidades, essa plataforma tecnológica livro não estaria conosco há centenas de anos. Sim. Eu sei que você não gosta, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador deve estar saindo do programa de hoje falando assim, não, o Marcão é um grande intelectual, sucesso no lançamento agora, obrigado. Não só do teu livro, mas dos próximos lá da editora. Adriana, obrigado mais uma vez pela participação no programa. Lembre-se, a agenda está lá no pessoasdevalor.com.br e tem uma série de treinamentos. Aí vai ter o Calma com o Roberto Derves, que eu, aí vai ter o Arquitetando Emoções no final do mês, também o Adriano. Então assim, aproveita lá, dá uma olhadinha lá na agenda que tem umas coisas bem interessantes. E claro, a mensagem do programa de hoje é ler um livro, né? Fique com a programação da Santa Cília TV, a gente se encontra na semana que vem. Até lá!